Pronto. A partir de agora, essa aula de história está sendo gravada. É uma aula de revisão sobre o último assunto da prova, que é a independência do Brasil. Como já foi dito, a independência do Brasil, o processo de independência começa com a vinda da família real. A família real, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, vem para o Brasil, não só a família real, mas também aproximadamente 15 mil pessoas. A corte portuguesa, a sede administrativa do reino português, vem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, tá certo? E durante esse processo da vinda da família real, vai haver uma melhoria do Rio de Janeiro, tá certo? Uma melhoria, uma urbanização do Rio de Janeiro. Não é no Brasil todo, apenas no Rio de Janeiro, tá certo? Eu fiz uma pergunta, por que a maior parte da população que mora nas favelas é de pessoas negras? Tem mais a ver com o fim da escravidão do que propriamente a escravidão. Vocês acreditam? Pelo seu falou favelas, eu pensava que tinha falado, tipo, porque tem muita gente hoje em dia que é negro, aí eu pensava que era isso, mas você falou favela, tá? Porque é o Você seguinte, explicou por quê? as pessoas negras compostas que moram hoje nas favelas tem a ver a parte histórica do fim da escravidão. A parte histórica do fim da escravidão. Por quê? Porque a abolição da escravatura não gerou dignidade para os ex-escravos. Libertaram, sim, libertou, mas não gerou nenhum tipo de melhoria significativa na vida dos escravos, dos ex-escravos. Eles foram literalmente deixados à própria sorte. Sem educação, sem acesso à saúde, sem acesso a trabalho, porque acabou a escravidão, mas não acabou o preconceito no Brasil, tá certo? Então, não teve uma melhoria significativa da dignidade dos ex-escravos. Onde eles foram morar? Eles moravam nas senzalas. Mas onde eles foram morar? Foram morar nas comunidades. Gerando assim, comunidades não, né? Nas favelas. Gerando assim as nossas primeiras favelas. Foi Tanto que o governo ficava expulsando ele quando eles moravam em lugares de tipo que passava muita população. Aí o governo expulsaram eles de lá. E isso aconteceu, sabe como aconteceu? Onde aconteceu isso? No Rio de Janeiro, no início de 1900. Rio de Janeiro era a cidade do Rio de Janeiro era muito insalubre. Isso em 1900, viu? A cidade do Rio de Janeiro era muito insalubre. Muitas doenças surgiam na cidade. Então, o prefeito, se eu não me engano, é Pereira Passos, ele criou um programa chamado Bota Abaixo, que era a derrubada de cortiços para abrir ruas, avenidas, tipo uma modernização do Rio de Janeiro. Esses cortiços eram moradia, né? Cortiço é como se fosse prédios. É como se fosse uma favela próximo da cidade. Tá certo? Próximo ao centro da cidade, para ser mais exato. Cortiço é um tipo de favela próximo ao centro da cidade. Então, muita falta de higiene nesses cortiços, tudo. Então, o governo do Rio de Janeiro, o que fez? Mandou derrubar esses cortiços e a população que vivia aí foram morar onde? Foram morar nos morros. À margem da sociedade. Literalmente se tornando-se marginais. Morando na periferia. O que é periferia? Periferia é aquela borda longe do centro. Porque sempre o centro, gente, historicamente, o centro, ele historicamente do Brasil, o centro sempre foram os lugares mais caros
Então, os melhores lugares para se viver. Claro que com o aumento das cidades, foram criados bairros melhores fora do centro. Então, se você pegar o centro da cidade mesmo, é horrível o centro da cidade, gente. Se Horrível. você pegar o centro do Recife, nossa, como é feio. Assim, Pior ainda. muito lixo, sujo. Aí, Jorge, o centro é rico? Não, hoje não. Porque você cria, com o aumento das cidades, com o aumento da urbanização das cidades, você cria bairros melhores. Melhores. É o que, Edgar? Nada. Eu já falei, eu esqueci de abaixar a mão. Tá certo. Ô, Isaías, cadê Isaías? Oi. Foi o que tu ia falar, cara? Nada. Ah, não foi. Não, você ia falar alguma coisa que só vai estar travando. Foi. Esqueceu. De tanto já falar isso, eu até aprendi a fazer esse negócio. Falar isso. Eu até aprendi a explicar esses negócios. Eita, tá travando. Milagre. Ô, Isaías, se tu falasse, a gente não escutou. Eu não escutei você, não. Se você falou alguma coisa, eu não escutei. Você falou? Agora? Oi? Isaías? Manda ele digitar no chat, é muito melhor. O microfone dele tá um pouco ruim. Eu acho que teu microfone tá um pouco ruim, Isaías. Um pouco não, né? Muito ruim. Eu acho que ele tá aqui. Deixa eu... Acho que sim, Augusto. Foi o quê? Isaías? Isaías? Digita no chat. Isso. Qual foi a pergunta? O que você ia falar? Oi. Então, eu acho que você vai digitar alguma coisa, se você quiser, você digita e eu paro de explicar, tá certo? A gente fala, aí você fala. Então, essa independência do Brasil... Peraí, deixa eu ver. Tu é triste, Marcos. Então, vê só, a independência do Brasil tem muita... É porque é o seguinte, vamos lá, vamos pegar essa parte dos morros. Jorge, esse negócio que ele falou, tipo, tá virando um absurdo já. Teve um policial lá do Rio de Janeiro que ele disse que os caras lá do morro tá usando ponto .50 contra a polícia, tá ligado? É porque é o seguinte, vamos lá, vamos pegar essa parte histórica, vamos lá? Vamos pegar essa parte histórica para entender o contexto? Você sabe o que é vácuo? Vácuo. O que é vácuo? Deixa a pessoa na mão. Pressão? Não, pressão, pô. É um tipo de Deixa a pressão. pessoa na mão. Não. O termo mesmo, vácuo, não é o que é utilizado, não. A pessoa deixa na mão, deixa no vácuo, não. O que é vácuo? Vácuo. É um espaço, alguma coisa assim. Tem a ver com espaço. Um vazio. Espaço sem ar. É o vazio. Me lembrei que eu assisti a série Sabrina. Vácuo Eu não disse que alguma coisa a ver com o é um espaço. vazio. Ó, vácuo é um vazio, é a ausência de tudo, até mesmo do ar, tá certo? O vácuo é o vazio, é a ausência de tudo, até mesmo do ar. Tá entendendo? Então, quando você tem um vazio, qual é a tendência? Preencheu. Nada. Não, Marcos acertou. Todo vazio
ele tende a ser preenchido. Tá com o cartão aí? Todo vazio, ele tende a ser preenchido. Então, o que acontece? Lembra aquela questão de colocar a população negra para bem longe dos centros? Sim. Esse bem longe dos centros é a periferia. O bem longe dos centros são os morros, onde criou-se o vácuo do poder público. Do tipo assim, sabe o que é o problema? É você empurrar o problema para bem longe de você? Sim. Ele piora. Oi? Ele piora e volta pra você. Aí o que acontece? Você joga o problema e nunca se preocupa com aquele problema. Você não resolve o problema, você joga o problema para longe de você. E você não entra, como eu falei antes, para resolver esse problema. Então, o poder público, o Ministério Público, o Estado. Espera aí. Oxi. Finalmente ele perguntou: cuidado, Marcos, a polícia vai invadir os morros. Isso, não era um pingente, não, era um bonequinho de chumbo. Era muito comum fazer boneco de chumbo. Você derretia o chumbo. Já os policiais estão invadindo o morro. Vou assistir a TV. Vou assistir ao vivo. Tá bom, vamos parar. Vamos parar, tá bom. Então, ó, todo vácuo, ele tende a ser preenchido. Oi. Tá me escutando agora? Agora sim. Tá. Ô, Glória. KKKKK. Vamos parar, vocês dois estão demais. Então, ó, todo vácuo ele tem de ser preenchido. Então, quando você pegou os ex-escravos, sem nenhum tipo de acesso a nada, educação, saúde, a um trabalho, sofrendo racismo, preconceito. Lembrando, a gente está logo no início do século XX. Então, você cria aí um ambiente completamente favorável para ser preenchido por tudo, menos pelo Estado. O Estado, ele joga o problema. Quando digo Estado, não é Estado do Rio de Janeiro, mas sim o poder público. O poder público jogou o problema e nunca resolveu. Com o passar do tempo, gente, a gente está falando de bairros Sem controle do governo. Sem controle do governo. Estou falando A população cresceu muito. Sim, e sem nenhum tipo de participação do Estado. Não tem escolas, não tem saneamento, tá certo? Não tem escola, não tem saneamento, não tem saúde, posto básico, não tem correios. Me lembra até que o senhor estava dizendo que o governo fez um tipo, como se fosse um plano de saúde, vamos supor. Aí levaram, tipo, 5 médicos ao morro para vacinar um monte de pessoas contra um vírus aí que eu não me lembro. Foi uma bactéria, não me lembro. Aí, tanto que aí ele estava com medo de ser alguma coisa tal que ele estava aplicando no braço das pessoas. É o mesmo conceito, o nome disso aí, isso aí aconteceu com a revolta da vacina. É a mesma parte do... Não lembra que eu falei para você a modernização do Rio de Janeiro? Lembra que eu falei para vocês que derrubaram os cortiços eram favelas próximo ao centro? No mesmo contexto, houve a questão da vacinação. Você já ouviu falar de uma pessoa desse nome, Oswaldo Cruz? Claro. É o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele estava à frente disso. E houve uma revolta no Rio de Janeiro que ficou conhecida como a revolta da vacina. Para você ter uma noção de como é que era. Acho que ele estava com medo de ser intoxicado para morrer, para o governo pegar aquele local ali e transformar nele. Eles tinham medo, porque criou-se gente, vê só. Se hoje nós temos esse processo de vacinação, muita gente não quer ser vacinado, mas naquela época eles tinham costume disso. Não houve uma propaganda. Aí criou-se
o mito de dizer que o Estado, no caso, o governo, queria matar a população pobre. Aí houve um caos generalizado. Outra coisa também, para aquela época, uma mulher mostrasse o braço, para uma mulher mostrar o braço, era algo terrível, algo assim, muito escandaloso. Respeito. Era falta de respeito naquela época, a mulher mostrar o braço. Então, para você ter uma noção de como é que era o Minha início. mãe acabou de sair para tomar vacina da Covid. Graças a Deus. Então, veja como é que é o processo como começou. Isso é bem depois do processo de independência, aí depois do segundo reinado. Na lógica, vê só. Quando acabou a escravidão? Quem ficou trabalhando nas fazendas de café com o fim da escravidão? Escravos. Não. Ex-escravos. Não. Ex-escravos. Não. Não. Senhores trabalhando usando suas mãos. Não. Foi trazido para cá imigrantes. Ah, tá. E essa parte da imigração. Não. Foi trazido para aqui, para o Brasil, imigrantes, vindo principalmente da Itália, da Alemanha. Então, Pensava que era os imigrantes italianos tiveram mais benefícios do que os ex-escravos. Na lógica, sem ser trabalho escravo, seria... acabou a escravidão. Os ex-escravos continuariam trabalhando, claro que não aí sem a questão de castigo, sem a escravidão, e ganhando salário. Não foi isso que aconteceu. Esses empregos foram dados a imigrantes. Que Principalmente triste, velho. italianos. Assim, eles foram deixados. Os escravos aqui no Brasil, literalmente, foram deixados à própria sorte. Eu fico sempre colocando na mente que, do tipo, um ex-escravo aí vai comemorar no primeiro dia o fim da escravidão. Comemorou no primeiro dia. Tô livre. Massa. No segundo dia, no terceiro dia ele vai se perguntar, e aí, eu vou fazer o que da minha vida? Porque eu só sei fazer isso. Eu não tive acesso a... O que é que eu vou comer, meu Deus? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Para você ter ideia, há relatos de muitos voltarem às fazendas para trabalhar com um prato de comida. Tu tá entendendo? Há relatos de muitos voltarem à condição de escravo a trabalhar com um prato de comida. Tem muita coisa que aconteceu, que o povo de hoje em dia não se lembra o que aconteceu no passado, como eles sofreram muito para sobreviver. Muito mesmo. O Rio de Janeiro, o Brasil sempre, gente, sempre teve problemas, muitos problemas sanitários. Aí uma coisa que o Brasil sempre deixou de lado, desde quando o Brasil é Brasil, foi a questão sanitária. Era colônia. Desde a época do Brasil colônia. Aí vai piorando. Nunca o problema é resolvido. É sempre como se estivesse varrendo para debaixo do tapete. E o tapete vai ficar cheio de pó e vai ter uma hora que o governo vai ver, né? O problema vai existir, o problema vai voltar. É a mesma coisa dos escravos, dos ex-escravos. Os escravos. Foi varrido no tapete. Quando viu, o governo já era perdido demais. Uma grande população com potência muito grande. E outra coisa. E armas de poder. Cheia de armas. Assiste o filme. Tem um filme que fala muito sobre isso. É Cidade de Deus. Eu já vi. Já vi. É aquele do Zé Pequeno lá, né? Isso mesmo. Pronto, Cidade Zé Pequeno, pô. Cidade de Deus explica direitinho isso. Cidade de Deus explica direitinho isso. Eu jurava que era uma série, eu fui pesquisar depois que eu vi que era um filme. É um filme. É porque dois meninos que fizeram dessa série, que fizeram essa série, ficaram bastante famosos. Aí eles ganharam uma série. Tu tá entendendo? 2 meninos que participaram,
Dois meninos que participaram nesse filme, Cidade de Deus, depois eles ficaram bastante famosos, tiveram muita aceitação, eles acabaram ganhando uma série, tá certo? Com a mesma pegada, vamos dizer assim. Humor carioca, a questão de falta de tudo. Falta tudo. Tá certo? Falta o poder público. Não é que falta o poder público nunca entrou nos morros cariocas. Nunca. Como lembra? Aí acaba. É como a analogia que Marcos estava fazendo. Você vai varrendo o problema por debaixo do tapete. Depois vai ter uma hora que não tem como mais você esconder o problema. Não tem como mais você esconder o problema. O problema vai ficar muito visível e ele vai começar a te incomodar. Olha, tu dando aula, tá vendo? Olha. O problema vai começar a te incomodar. Então foi isso que aconteceu com a questão da independência do Brasil, que começou esse processo de independência com a vida da família real. Aqui foram criadas algumas coisas vamos dizer assim, para a melhoria da cidade do Rio de Janeiro, porque a família real, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, o Gabriel falou mesmo, o Banco do Brasil foi criado aí nesse período, tá certo? O museu, a imprensa régia. Só me lembro desses três aí. Foi criada durante a estadia de Dom João aqui no Brasil. Porém, Dom João foi obrigado a voltar. Oi? O Banco do Brasil também. Isso. Mas só que Dom João foi obrigado a voltar para Portugal. Ele estava de boiando aqui nas praias. Ele foi obrigado. Por causa de uma revolução. É chamada de Revolução Liberal do Porto, porque vamos dizer assim, ela surgiu na cidade do Porto, em Portugal. Tá certo? Que uma das medidas dessa Revolução Liberal do Porto foi uma exigência, a volta de Dom João. Se você não vir, você vai perder o seu poder, né? Basicamente é isso. Você vai perder seu trono. Se você não vir... Aí Dom João deixou o filho dele aqui e foi-se embora. Tanto que deixou uma carta explicando tudo pro filho dele que se ele perdesse o trono, ia perder para você. Ia perder pro filho dele. Se perdesse o Brasil, ele não queria perder o Brasil. Ele não queria perder o Brasil para qualquer aventureiro. E sim, se fosse para perder, mas ele sabia. É porque o povo brasileiro, ele sentiu, quando a família real veio para cá, aqui, vamos dizer que sim, ocorreu uma certa liberdade. Então, o povo brasileiro gostou, tá certo? Sentiu o gosto de liberdade. E a Revolução Liberal do Porto, ela foi, vamos dizer assim, gerada por comerciantes, tá certo? Por comerciantes na cidade do Porto. Na lógica, o que esses comerciantes queriam? Na lógica, queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. Porque se o Brasil voltasse à condição de colônia, voltaria a questão do pacto colonial. Então, isso geraria lucro para esses comerciantes de Portugal. 16%. Isso, porque quando Dom João estava aqui, lembra que eu falei, foi quando eu comecei a pergunta, a aula, lembra que quando Dom João estava aqui, uma coisa que ele fez foi abrir os portos às nações vizinhas. Foi chamado a abertura dos portos às nações vizinhas, não, às nações amigas, tá certo? 24%. Isso. Aí o que acontece? Os produtos da Inglaterra, uma taxação menor, produtos vindos de Portugal, uma taxação maior, e produtos vindos de outros países, como você mesmo falou, uma taxação de 24%. 15%, 16% e 24%. Olha, eu tô conseguindo me lembrar, menino.
Isso mesmo. Então, beneficiava sempre a Inglaterra. E outra coisa também é que produtos vindos de outros países poderiam entrar no Brasil. Com o Pacto Colonial, só produtos vindos, oriundos de Portugal. Nada é de graça nessa vida. Isso mesmo. Foi o preço que Dom A João Inglaterra pagou à Inglaterra por fazer propôs a ele. segurança na travessia do Atlântico. A segurança na travessia do Atlântico. Então é impressionante, gente. É impressionante como o Brasil sempre foi explorado. É impressionante como o Brasil sempre foi explorado antes da independência do Brasil. Aí vai combinar com Dom Pedro, que não era brasileiro, tá certo? Vale salientar, Dom Pedro não era brasileiro. Ele era português. Ele era português. Ele nasceu em Portugal, tá certo? E veio para o Brasil. Ainda bem. Eu não queria essa carniça aqui, não. Já o filho dele, ele é brasileiro. Dom Pedro II, ele é brasileiro. Isso vai fazer com que, para ter ideia, o governo de Dom Pedro I foi um governo curto, apenas 9 anos. O governo de Dom Pedro I foi um governo curto, apenas... Ele morreu com 33, ele morreu com 30 e poucos anos, não foi? 36 anos. Ele morreu com 36 anos de tuberculose. Ele morre jovem. Muito jovem. Pagou os pecados dele, que ficava batendo na mulher dele. É o que o povo diz. É falado que ele teve um Ninguém negócio se muito... sabe. Tem um vídeo, deixa eu ver, toda história, parece. É toda história, ou eu não sei, deixa eu procurar aqui o canal. Que Fizeram fala, até um exame Eu não sei se, de. eu não sei se isso é verdade, mas dizem que Leopoldina, ela ficou doente e ela já estava com depressão. Aí pegou, ele foi, empurrou ela da escada, ela caiu e ela piorou. Ela ficou de cama, depois ela morreu. Depois de uns 3 meses. Mas fizeram o exame de delito com ela, mas não deram nada positivo. é porque criou-se muita Polêmica. polêmica com relação a Bom, isso. o exame pode ter dado positivo e escondido, né? Não. Mas Criou-se eu muita... fazer isso pra quê? Eles iam fazer, já tá morta mesmo? Ó, veja só. Isso aí foi muita... Ó, tem um canal de história que é massa, que fala sobre famílias reais, fala um monte de coisa, são vídeos curtos, na maioria das vezes, tá certo? O nome do canal é Canal História e Tu, tá certo? O nome do canal é Canal História e Tu. Gente, assim, fala muito da dinastia, Vi algumas videoaulas dele. de algumas dinastias, tá certo? Ele fala muito bem, muito mesmo, né? E algumas pessoas falam que Dom Pedro I sentiu remorso por tudo que tinha feito a Leopoldina. Não foi bater. Não tinha nem como, ele não estava nem aqui. Aqui não, desculpa. Ele estava nem no Rio de Mandando Janeiro. carta ou falando. Ele não estava nem no Rio de Janeiro. Com a morte de Leopoldina, ele estava nem no Rio de Janeiro. Ele estava na guerra na questão da Cisplatina, na guerra do Uruguai, no Uruguai. Tá entendendo? Ele não estava nem no Rio de Janeiro, pô. Ele não estava no Rio de Janeiro, não. Aí Então ele não volta sei. correndo. É porque o povo... Qual é a graça? Contar a verdade ou contar a verdade, entre aspas? Qual é a graça? Contar a história verdadeira ou a história aumentada? É a história aumentada, porque vai render mais, vai dar mais polêmica. Agora, sim, realmente, ele teve vários casos de amantes, isso aí não é, tá certo? Isso é normal para aquela época. Normal para aquela época, não, isso não é normal para aquela De época. várias mulheres casadas ao mesmo tempo, Naquela época tem esse negócio não, mano. Não, veja só, tem. com certeza. Mas, mas não é normal para aquela época, e principalmente para Dom Pedro. Leopoldina ficava muito humilhada
Ela se sentia muito humilhada mesmo. Ela se sentia muito humilhada. Dom Pedro I tinha uma amante muito, assim, muito, vamos dizer, muito espaçosa, que ficou conhecida, Domitila, conhecida como a Marquesa de Domitila Santos. de Castro. Domitila de Castro. Ela era muito espaçosa, Domitila. Pra ter ideia, Tá vendo? É bom assistir novela. isso não tem nada a ver com novela, não, isso é história. Ó, Mas Domitila, passou uma novela que Uma novela falou. disso aí. foi? Tem uma novela. Eu me esqueci o nome. Eu também. Eu assisti tanto essa novela. Mais 2 vezes. É na Globo. Novo Mundo, Novo Mundo. É Novo Mundo. Conta a história de Dom Pedro e depois, quando o filho dele nasce, conta a história do filho dele também. Dom Pedro II, ele era, assim, Bastante demais. se eu não me engano, Dom Pedro II era o 5º filho de Dom Pedro I. Ele tinha Ah, 4, não. já era o 5º filho com Leopoldina, viu? 5º filho com Leopoldina. Na época, antes de o filho dele nascer, ele já tinha uma filha mais velha, não era? Ele tinha 4 filhos. Menino. Ele tinha 4 filhos. E Dom Pedro I é o filho dele, o filho varão. Mr. Castro tá conhecendo. Com Leopoldina, ele tem outros casos, viu? Ele tem outros filhos. Eu não tô falando. Oi? Será que minha geração é de Dom Pedro I? Deus me livre, meu filho. É bronca. Gente, ó, são 8h41. Terminamos. Tá certo? Deixa eu pagar. E a revisão? Para mais que a gente estava falando sobre esse assunto, o assunto é esse. A gente já estudou a revisão todinha.